justamente por causa do tema de hoje, que é praticamente assim, podemos dizer, o segredo que faz a nossa família, a nossa obra ir para frente. Ou seja, Jesus no meio. É o tema que a gente queria aprofundar em todas as fazendas, nos grupos de Esperança Viva, quando também vocês se encontrarem com os voluntários, as famílias. É uma chance, como nós entendemos, ao preparar esse ano jubilar, em que a fazenda faz seus 25 anos, que a gente entendeu que através destes DVDs, desses temas, vocês usassem como instrumento esse momento de graça que podemos viver aqui. É muito melhor falar olhando para os seus olhos e contando com a sua unidade, do que só acreditando no olhar que você agora está dando agora através dessa câmara. E nesse momento a gente quer também declarar esse amor, essa disposição de um dar vida pelo outro, também através da câmara, que como instrumento nos dá a possibilidade agora de chegar até você, que está no Grupo Esperança Viva, que está sentindo o chamado de Deus assim, para seguir a Ele dentro dessa obra, até você que está no início da sua recuperação. Então, nós aqui estamos fazendo essa experiência de, talvez como uma das primeiras, de entender o que é que Deus quer depois desses 25 anos de vida em relação à nossa família, em relação à Fazenda da Esperança. Então, eu ontem mesmo, quando estava pensando em algumas ideias, conversando até tarde com o Frei, quando a gente estava antes de dormir, fomos dormir até mais tarde conversando, e fomos dormir assim, justamente com essa experiência de Jesus no meio, procurando, com a presença dele entre nós, entender o que é essa graça extraordinária que fez nascer a Fazenda, essa compreensão de que, se ele, Jesus, o ressuscitado, não está entre nós, não teria nem nascido a Fazenda e nós não estaríamos aqui reunidos nessa sala, ou não sei aonde vai ser a chance de poder ver esse filme. Mas ontem, ainda quando a gente estava conversando, a gente sentiu assim que, agora mesmo, a experiência que vamos fazer nesse momento é já uma experiência de presença de Jesus entre nós, que, como nós aprendemos do carisma da unidade, precisa que do meu coração esteja uma liberdade, um vazio, de que queira falar assim só por amor, sem mesmo até a preocupação em relação à perfeição, ou que tem que sair bem, mas fazer por amor. E você também está vazio, sem estar com nenhuma preocupação. E a gente pedir a Deus mesmo que Ele, por causa do amor entre nós, estando aqui, inspire as palavras certas, Ele possa falar, porque eu não tenho capacidade. Ainda mesmo agora tomando café, o Beto ainda comentando, não, Nelson, não se preocupa, tem sabedoria, mas não é suficiente, eu falei isso, Beto? E a Ana, a gente tomou café junto com o Caco, porque a sabedoria pessoal ou individual, ela é fruto justamente desse amor que a gente procura viver entre nós. E o que às vezes as pessoas pensam que é sabedoria daquele que está falando, porque às vezes não tem a clareza, nós sabemos que não é bem assim. É fruto justamente dessa descoberta maravilhosa de que eu posso dar sabedoria porque você me permite. Em todas as fazendas, nós fazemos essa experiência, desde aquele que está fazendo a experiência assim, até como coordenador, que eu gosto de insistir que alguns que nem sabem ler e escrever, quando, por exemplo, vão fazer um tema de meditação,
pega uma palavra dessas que o Padre César faz o comentário, né? E faz essa experiência porque os meninos que estão na recuperação estão com o coração vazio, se colocam à disposição de escutar despreocupadamente, e o coordenador, mesmo sem ter assim uma preparação assim necessária assim para poder explicar o Evangelho ou aquela frase, ele, depois que termina a meditação, sai com uma alegria e chega para nós e comenta: rapaz, eu falei coisas assim que eu nunca na minha vida tinha imaginado que eu podia falar, né? E de onde vem isso? Dessa experiência que eles estão aos poucos, né, aprendendo conosco de que Jesus, entre nós, é a sabedoria, é a luz, né? Por isso, é uma grande novidade quando as pessoas vêm visitar aqui a fazenda e perguntam quem é que toma conta dos jovens, né? Quais são os responsáveis, os monitores, né? Perguntam, e nós, com alegria, podemos dizer, são eles mesmos, ou seja, porque entre nós sabemos do segredo, ou seja, Jesus, entre dois ou mais, dá a sabedoria para aquele que fala e que faz aquela meditação. Então, a mesma coisa aqui agora, né? Mas aí, hoje, nós gostaríamos assim de entender a origem de como surgiu essa luz, da compreensão daquela frase do Evangelho, onde 2 ou mais estão reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. E, se possível, entendendo essa frase à luz do carisma da unidade, cuja fundadora é Chiara Lubich, que mais de 60 anos atrás, com as suas companheiras, entendeu, e eu queria fazer questão de ler um trecho de como foi essa luz que elas tiveram. Então, à luz desse carisma, era bom a gente entender a origem, para depois também, nas fazendas, nos grupos Esperança Viva, com os voluntários, com as nossas famílias, quando eles vierem fazer a pergunta, como, por exemplo, alguns dias atrás, uma mãe me fez assim: mas o que é a reunião do Grupo Esperança Viva? Hoje eu queria responder essa pergunta que eu respondi para ela, né, a gente voltando para a nossa origem, porque eu sinto que a nossa origem tem um pai e uma mãe, né? Nós temos um pai espiritual e uma mãe espiritual. O pai espiritual é Francisco de Assis, né, que, através do Frei, quando chegou na paróquia, como franciscano, trouxe todo esse carisma de mais de 800 anos dentro do seu coração e transmitiu para nós, quando ainda pequenos, frequentávamos a missa junto com ele, né? Daqui estamos alguns, né, além da Iraci e eu, né? Mas, além disso, o Frei trazia também no seu coração o carisma da unidade que ele tinha descoberto ainda na Alemanha, quando era jovem, né? Então, essas duas realidades, esses dois carismas que ele trazia junto, no seu coração, ele transmitiu para nós, né? E, quando ele passava para nós, além do carisma do pai São Francisco, da mãe Chiara Lubich, nós, inicialmente, somente vivendo, depois fomos, com curiosidade, querer saber o que estava por trás. E aí descobrimos a história de como nasceu essa realidade. Nós, da Fazenda da Esperança, da Família da Esperança, não podemos fugir disso, né? Seja numa fazenda, entre aqueles 2, 3 responsáveis, depois os coordenadores, depois os meninos, seja num Grupo Esperança Viva, seja com as nossas famílias, né? Se nós abandonarmos essa experiência, nós vamos comprometer e vamos também, depois eu quero pegar um outro trecho que Chiara falou, experimentar o fracasso. Talvez Deus vai permitir isso, essa dor, um momento de escuridão, de vazio, tudo, para a gente se acordar e se perguntar: será que a gente está conseguindo, ou pior, será que eu estou querendo viver com a presença de Jesus, ou eu estou valorizando demais a minha capacidade? Porque é uma grande tentação que eu, em primeiro lugar, posso correr. A obra está, por exemplo, a obra está crescendo, né?
se a gente vê essa sala aqui, né, entre nós, quase 50, que nos consagramos a Deus para essa obra, depois virão os outros encontros daqueles que fizeram compromisso, o pacto, os membros efetivos, que fazem ver a nossa família como ficou grande, e pode correr a tentação, como às vezes vem no meu coração, assim, de um certo medo. Como vai ser o futuro? A gente vai ficando mais velho, né? Eu confesso para vocês que há uns 10 anos atrás eu não pensava muito isso, entendeu? Mas agora, com já 45, às vezes vem essa pergunta, né? Como vai ser depois, no futuro? Eu pensando assim, cada um de vocês, ainda jovem, né, que não passou ainda dos 30, me vem a pergunta, como vai ser, como cada um vai superar a sua crise, né? Quando vier assim as dúvidas ou até a velhice, né? E aí a resposta para mim vem nessa experiência, mas não sou eu, não é o Frei, não é a Iraci, a Lúcia, nós, aqueles que somos, como o Frei falou ontem, né, no primeiro tema, os fundadores, né, que estamos levando a obra sozinhos, né? Tem, como nós vamos ler aqui agora, um irmão invisível que se colocou no meio de nós desde o princípio, né, e que conduz a nossa experiência. Agora, vendo a origem, como começou na luz que tiveram Chiara Lubich, as suas primeiras companheiras, depois eu queria, junto com vocês, assim, viajar na experiência do específico, da experiência que nós fizemos desde a paróquia, desde a esquina, desde quando a Lúcia chegou de Sergipe, desde quando o Ferdi, o Sérgio, e depois quando cada um de vocês respondeu a esse chamado. Porque Jesus no meio só pode acontecer quando alguém tocado por esse amor de Jesus no meio, entre duas ou mais pessoas, responde a esse amor e o amor se torna recíproco. A condição para que Jesus no meio aconteça é que exista o amor recíproco entre duas ou mais pessoas. Estar no nome de Jesus é estar reunidos no amor recíproco. Então, no nosso específico, o que aconteceu? Aconteceu que, pelo carisma franciscano, esse carisma da unidade se encarnou num aspecto, numa dor, num sofrimento da humanidade e deu uma resposta. Então, aqueles que chegavam na paróquia com o Frei, sofrido, marginalizado, doente, aqueles que eu encontrei na esquina, o Tonho, o Beto, entendeu? Foram tocados por esse amor e quando viram, enxergaram, sentiram o Jesus no meio que existia entre duas ou mais, o que aconteceu? A conversão. Eu queria que a gente atentasse muito para isso, né? Porque o primeiro passo, como está, nós ontem lemos no nosso regulamento interno, né? A nossa fonte inspiradora específica é o amor àquele que a gente encontra. De Jesus que está dentro de mim, e Jesus que está dentro daquele que é necessitado. Mas é o primeiro passo. Nós que também temos, como temos também e vivemos como membros da família da esperança, o carisma da unidade, devemos dar um passo a mais. Ou seja, o amor entre eu e você, que chega também a esse necessitado, faz com que ele se encontre com esse algo a mais que é Deus, e provoca a conversão. Mas ainda é um passo. Além disso, se nós ficarmos fiel ao Jesus no meio entre nós, da conversão passa para um outro ponto que no início nós sofremos um pouco, porque queríamos que logo, eu me lembro quando eu queria logo levar o Antônio, o Beto, né, lá para o Centro Mariápolis, e foi um desastre. Porque quando nós chegamos lá, porque eu tinha o desejo assim de que o Tonho, o Beto, assim, já fizesse a comunhão de bens junto comigo com o Frei, porque comigo com o Frei a gente já realizava, depois chegou a Iraci, né, depois, era claro, e no ímpeto do desejo de querer que eles vivessem essa experiência, vamos para o Centro Mariápolis, tem que colocar em comum e tal, até que chegou num ponto que deu um tilt, né, como é que pode dizer assim?
estressou. Estressou. Por quê? Porque não é eu que posso pretender isso do outro. É Jesus no meio de nós que faz o outro se converter e, além disso, um passo ainda mais superior, procurar uma vocação. Uma vocação. Então, Deus teve que exigir de nós uma renúncia, de que, em primeiro lugar, tínhamos que ter Jesus entre nós, e que Ele, entre nós, se nós ficássemos fiel a esse amor, poderia fazer o que hoje é realidade. Não é? Que até jovens que experimentaram a escuridão, o inferno da droga, a destruição total, sentissem o chamado, eu quero me consagrar a Deus. Coisa extraordinária, entendeu? Nós não tínhamos condições de fazer isso, né? Só a presença de Jesus no meio de nós. Por isso que, se nós hoje estamos reunidos aqui, é fruto justamente do resultado dessa escolha, em primeiro lugar, de querer viver esse carisma. Os carismas desses pais, né? São Francisco, que no leproso encontrou-se com Jesus e não teve medo, não é? E aqui está o nosso específico, não é? Mas somado, não é? Junto, casado com esse carisma da unidade, não é? O que fez acontecer? Fez acontecer esse milagre extraordinário que todo mundo, quando se aproxima, inclusive o Santo Padre, era a maior alegria que o Frei Hans queria dar, né, para o Santo Padre, que ele, como vigário de Cristo aqui na terra, tivesse a chance de poder ter um encontro com Jesus no meio. Ora, que parece até pretensiosa esse desejo, mas foi esse o desejo, estava no coração do Frei, né? Que quando o Santo Padre chegasse aqui, na simplicidade nossa, do jeito nosso de ser, né, ele pudesse ter esse encontro. E por isso, não é à toa que ele, homem como o Santo Padre, né, que depois que saiu aqui da fazenda, não para, até, por exemplo, a última manifestação dele, dia 21 de dezembro, de falar da fazenda. Né? O que aconteceu? Esse carisma desses dois pais fez com que ele tivesse esse encontro. Não é? E aí, agora, o desdobramento disso, nós nem temos condições de dimensionar, porque não é só um homem qualquer, é o vigário de Cristo. Então, no fundo, o próprio Cristo se encontrou com Cristo no meio de nós. O que vai acontecer disso, o que já está acontecendo, é algo assim extraordinário. Mas voltando à origem do desejo que nós tínhamos de que os primeiros ou as primeiras entendessem da mesma forma que nós, né, que podia viver conosco, tudo, nós todos precisamos entender que, primeiro, é a escolha que eu pessoalmente faço de viver por Cristo naquele que sofre e também por Cristo no meio de nós, que então provoca a conversão e depois até pode dar a vocação. Mas para a gente entender assim, sem assim errar, eu gostaria de ler um trecho pequeno de Chiara contando essa história da descoberta de Jesus no meio. Né? Foi um discurso que ela fez em 1997, né? Onde ela mesmo, nesse encontro que teve numa cidade da Itália, ao falar de Jesus no meio, faz a gente entender a origem. Depois aí eu volto de novo para a nossa história. Né? O abrigo antiaéreo que nos acolhia não era seguro. Aqui todos já conseguem entender do que ela está falando. Né? Então eram tempos de guerra e a descoberta que Chiara fez com as suas primeiras companheiras foi numa circunstância em que a cidade de Trento, onde elas viviam, estava sendo destruída, bombardeada. Então, muitas vezes, quando tocavam os alarmes, então todos tinham que correr para os abrigos antiaéreos. E aqui, como a maioria de nós sabemos, elas só se lembravam de levar o Evangelho. Né? E Deus, assim, Jesus, assim, pedagogicamente foi, assim, sempre que elas se encontravam nessa situação,
abria o Evangelho e as palavras iam se iluminando uma por uma cada vez que elas se encontravam. E por causa daquela situação, né, entrava no coração como algo assim poderoso, né? Então, depois que elas fizeram nessas idas idas forçadas ao abrigo antiaéreo, fizeram a descoberta de Deus amor, da vontade de Deus, aí chegou nesse momento de fazer essa luminosa descoberta sobre Jesus no meio. Então, o abrigo que nos acolhia não era seguro. Estávamos sempre diante da morte. Então, outra pergunta nos invadiu. Haverá uma vontade de Deus que lhe agrade de modo especial? Se tivéssemos de morrer, queríamos ter posto em prática precisamente aquela, nem que fosse nos últimos instantes. O Evangelho respondeu e falou de um mandamento, que Jesus dizia, meu e novo. Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida por seus amigos. Aí continua Chiara. Olhamos nos olhos umas das outras e nos declaramos: estou pronta para dar a vida por ti, eu por ti, eu por ti, todas uma pela outra. Dessa promessa teve origem a resposta para as 1000 exigências diárias do amor fraterno. Nem sempre nos é pedido morrermos uma pela outra. No entanto, podemos compartilhar tudo. As preocupações, as alegrias, as dores, os pobres bens, as pequenas riquezas espirituais. Sentimos que a vida cresceu em qualidade. Silenciosamente, alguém se introduziu em nosso grupo. Irmão invisível que dá segurança, uma alegria jamais sentida, uma paz nova, uma plenitude de vida, uma luz inconfundível. Era Jesus que cumpria entre nós as suas palavras. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, aqui Chiara coloca assim um parênteses, no meu amor, ali estou eu no meio deles. Ele dissera, que todos sejam um, que eles estejam em nós para que o mundo creia. Se Cristo está presente na unidade dos irmãos, o mundo crê. Foi o que aconteceu ao nosso redor. Multiplicaram-se as mudanças radicais das pessoas, as conversões mais variadas. Salvaram-se vocações. Em perigo, outras novas nasceram. É bonito a gente ler isso depois de 25 anos, né? De vida entre nós, fazendo a experiência de que de fato isso aconteceu, né? Vocações se salvaram, quantas em todos esses anos, desde o tempo da paróquia, né? E, além disso, novas vocações nasceram. Estou olhando aqui para vocês. Por exemplo, o Christian, né, quando chegou, né, veio fazer uma experiência como jovem e descobriu sua vocação sacerdotal aqui, né? Naquela época a gente pensou, puxa vida, o Christian podia ficar entre nós, né? Mas é que Jesus quer. Jesus, no nosso meio, quer, e não como nós queremos. Precisou que ele voltasse para a Alemanha, se tornasse sacerdote, fosse sacerdote tantos anos lá, e depois viesse para cá, né? A mesma coisa, por exemplo, se a gente pensa, né, quando o Anderson e o Luiz chegaram aqui, né, queriam já logo ser padre, já era o contrário, entendeu? Já queriam ir logo para a paróquia. Daí acabaram ficando aqui, né? E naquela luta que aconteceu, e assim com todos os outros que se seguiram, né, é Jesus no meio que inspira. De que maneira? É esse ano? Não, é o ano que vem? Não, é o próximo ano? Então, é Ele que inspira as novas vocações que estavam escritas nele, né?
Então, outras novas vocações nasceram. Se Cristo está presente na unidade dos irmãos, o mundo crê. Depois de alguns meses, cerca de 500 pessoas de todas as idades, homens e mulheres, de todas as categorias sociais, queriam partilhar o nosso ideal. Tudo entre nós era posto em comum, como nas primeiras comunidades cristãs. As palavras do Evangelho eram únicas, fascinantes, lapidares, podiam ser traduzidas em vida. Eram luz para todo homem que vinha a este mundo e, portanto, universais. É o que acontece até hoje. Os meninos chegam e vocês veem no programa, nós vemos no programa, né, eles, pela experiência, que ainda não entendem muito bem, que fazem de estar no meio de um grupo que tem consciência de que nós precisamos ter Jesus no meio, não é? Com 2 semanas de caminhada, não é? Como eu me lembro agora do Eupídio, nós temos que lembrar dessa experiência dele, faz bem a gente lembrar isso agora, não é? Que quando chegou aquela situação, depois de 7 anos de prisão, não é? Lá nos Búfalos, lá em cima, veio aquela palavra, vocês não estão órfãos. Não vos deixarei órfãos. Né? 2 semanas de caminhada. Como que um homem, vindo da situação como ele veio, né, chegou e teve aquela compreensão de entender aquela palavra. Como ela diz aqui, elas se tornavam luz. Se podia compreender, por causa da presença de Jesus entre nós. Vivendo-as, tudo mudava. O relacionamento com Deus, com os próximos, com os inimigos. Aquelas palavras punham no devido lugar todos os valores e relegavam tudo mais, até mesmo o pai, a mãe, os irmãos, o próprio trabalho, para colocar Deus em primeiro lugar no coração do homem. Né? O que aconteceu ontem, né? Foi interessante, né? Sem que a gente tivesse conversado, né? Entre eu e o Frei, nós, junto com as famílias, entendemos essa situação que nós temos que assumir. Né? Deus chamou também as famílias. Né? E delas também pede o passo, como para nós um dia pediu, de não termos família, de deixarmos pai, mãe, de não nos casarmos de maneira física. Dos que são casados, como que fica? Não é? Já são casados, têm os filhos, futuramente os netos. Não é? E como fazer? Então, no momento de encontro como esse aqui agora, né, com quem que eu vou deixar os meus filhos? Né? Mas os filhos vão entender, e a experiência que todos esses anos nós fizemos, de que os filhos crescem numa experiência sadia, madura, porque vêm nos pais que voltam para casa depois do encontro, pais mais sereno, mais tranquilo. Né? Por quê? Porque está com o coração em Deus. Né? E percebem que Deus passa no meio dos dois, né, ser o educador, aquele que guia também os filhos. E alguns aqui vão se identificar, como outros que vão ver esse programa, vão confirmar isso. Nossos filhos passaram a ser educados de maneira diferente, até os filhos grandes. Né? Por quê? Porque eles tiveram também, através de vocês, o encontro com Jesus no meio. A gente diz que é a fazenda, porque é o que visivelmente a gente enxerga, certo? Mas a realidade invisível é a presença de Jesus no meio, que eles têm em contato com vocês, que dão esse passo de renúncia, em momentos como esse aqui agora, de encontro, que precisamos estar juntos, né? Ou em tantos outros momentos, quando vocês abrem mão da privacidade, né? Vão morar com os meninos na fazenda, né? Quando a gente lembra da experiência do Didi, que foi morar com a Cecília dentro da fazenda, e seguindo o exemplo de vocês, outros casais também, naquela pergunta, naquela dúvida, mas será que dá certo? Né? Eu com a minha esposa, no meio dos meninos, né? E aí a gente começou a perceber, está percebendo sempre mais, que não daria certo se não fosse a experiência tranquila, serena, segura, radical, de que
eu, Didi, você, Cecília, temos que ter a presença de Jesus entre nós. E quando vamos para a fazenda, nós vamos como 3. E por isso não há perigo, não há problema, não há dificuldade, né? Os meninos, quando se encontram com vocês, e aqui é uma realidade que nós precisamos sempre mais aprofundar, porque atualmente nós já são 5 os casais que vivem direto dentro da fazenda, até como responsáveis, né? Estamos percebendo essa graça extraordinária, que o casal, como na experiência que faz de Jesus no meio, como o Frei sempre nos ensinou, sacramentado, né? A força que eles têm de luz para poder ajudar os jovens, né? É algo extraordinário. Então, agora aqui se conclui esse trecho de Chiara, né? Aquelas palavras punham no devido lugar todos os valores, esses, por exemplo, como da família, né? Por essa razão, aquelas palavras continham promessas extraordinárias. O cêntuplo nesta vida e a vida eterna. Essa é a primeira parte para que eu queria entender junto com vocês a respeito da origem. E aí, refletindo, quando eu estava assim, pensando na nossa história, e me perguntando quais foram os momentos em que, na experiência, nós passamos do amar Jesus no outro, do amar Cristo no outro, para do dar o Cristo no meio de nós para o outro. Que depois provocou a conversão e depois até a vocação. Então, como todos nós sabemos, né, na história, no princípio, então, o Frei Ran chegou na paróquia, ele começou a fazer essa experiência de acolher as pessoas na paróquia, né, e, paralelamente, a Iraci lá na obra social, né, depois eu lá na esquina. Até aí, tudo era o amor de Francisco. E era coisa assim que era admirável, tocava, preenchia também o nosso coração, né? E para cada um de nós, chegou o momento em que passamos desse amor de Cristo no outro, né? E provocou naquele que foi amado o amor de volta. E indo de encontro com o outro, com Jesus no meio, né, provocou a conversão. Então vamos dar um exemplo concreto, né? Nós agora inauguramos a esquina, e a esquina da Esperança, né? E quando a gente, com simplicidade, pediu para o Antônio falar, o Beto, né? Daí, de repente, o Antônio chegou e disse assim, teve um momento assim que foi um momento particular entre nós aqui na esquina, né? Foi o momento em que o Nelson, com a sua irmã, chegou com um bolo, por causa que o T, um dos jovens que estava no grupo, fazia aniversário, né? Nós precisamos lembrar da história para poder entender o que é, como que esse carisma surgiu, né? Tanto isso que nós lemos aqui agora, mesmo que pode parecer uma coisa que já ouvimos já muitas vezes, a do bolo também não é diferente, mas nós temos que aprofundar justamente para quem sabe até agora recomeçar de novo com força maior. Então, quando nós chegamos lá, com o bolo, pedi para a Aninha, minha irmã, que queria de alguma maneira fazer essa experiência. Eu me lembro que quando eu cheguei em casa, ela disse assim, ô Nelson, você chega tão feliz desses encontros, que eu queria de alguma maneira participar. Eu fiz esse bolo, leva lá para o rapaz. Eu fiz para Jesus. Me lembro como se fosse hoje as palavras que ela disse. Eu fiz para Jesus. Aí eu disse para ela assim, não, você vem junto, nós vamos junto. E ela topou, aí nós chegamos lá, primeira vez, ela lá, né? E daí vocês chamaram o T, né? O T chegou lá, comemos o bolo na mão mesmo, né? E naquele momento se criou um momento mágico. A gente diz mágico para dizer o quê? Né? Essa presença invisível se tornou uma coisa assim marcante, forte. Foi naquele momento, como o Antônio disse, né, que surgiu a pergunta, por quê? Para quê? E o desejo. E assim no coração de todos, né? Teve o primeiro que deu o primeiro passo,
Mas da experiência de Jesus no meio, que aconteceu entre eu e o Frei, entre eu e a Aninha, né, esse Jesus no meio chegou na esquina e aqui provocou a conversão. Mas não parou aí. Aí o Antônio, junto conosco, começou a viver o amor recíproco na paróquia, junto com o Frei e tal. E esse amor recíproco, nós, mesmo não frequentando mais a esquina, né, fez com que, de repente, o Ademir procurasse o Antônio, depois o Beto, o Ângelo, não sei bem mais a ordem, né? O Ângelo e o Beto. Pedindo para que para fazer essa experiência. Essa é uma coisa tão extraordinária, porque quando eu me encontro com todos os jovens em todas as fazendas, eu gosto de comentar isso. Entendeu? Que a recuperação não aconteceu com uma internação. Na verdade, a gente deveria dizer assim, a recuperação aconteceu na internação com Jesus no meio. Ou seja, eles se internaram, Beto, Ângelo, o Antônio, o Ademir. Como nós não tínhamos lugar, e o pedido que o Antônio fez foi, me leve para onde você quiser, eu preciso de alguém que me acompanhe 24 horas por dia. Não tinha a ideia de se levar para nenhum lugar, nós levamos para onde? Para o convívio de Jesus no meio. Então, a internação começou aí. O Antônio, o Beto, o Ângelo, o Ademir, depois outros que vieram, se encontrando com Jesus no meio, que nós tínhamos na paróquia, junto com o Frei, né, iniciou a sua recuperação. Aconteceu a conversão, que depois, no futuro, preparou também até a vocação, e as vocações que nasceram, e a obra que Deus já estava preparando e planejando. Né? Na fidelidade que nós tivemos, de sempre sendo alimentados, e aqui vem um outro aspecto, né? Começada a experiência, com o passar do tempo, como nós aprendemos do próprio carisma da unidade e da fidelidade também de São Francisco, que era importante que a gente continuasse a se alimentar desses carismas. Nós não podíamos dizer que o carisma estava em nós. O Frei, eu, depois a Ariaci, depois a Lúcia. Né? Nós, porque queríamos nos alimentar desse carisma, de Jesus no meio, o que nós fazíamos? Desde o período em que nós decidimos morar juntos, na primeira casa, na rua Tapuia 77. Tinha um encontro no Centro Mariápolis. Tchau, Tonho. Tchau, Beto. O que a gente fazia? Ia para o encontro. Para quê? Para nos alimentarmos da presença de Jesus no meio. E aí vocês tinham que se virar aqui. E fazer a experiência, desde o princípio foi assim se repete até hoje. Quando conseguimos ser fiel a escolher em primeiro lugar a presença de Jesus no meio entre nós, que precisa ser alimentada, não é? Quando nós não conseguimos ser fiel, as fazendas começam a ficar mais ou menos. Não tem a realidade, não acontecem as conversões, não surgem vocações, as fazendas começam a se esvaziar, perde sentido, vai embora, até a vocação se perde. E, por isso, por exemplo, num encontro como esse aqui agora, vários de vocês, na conversa, escreveram e-mail, desde as famílias, como também os consagrados, perguntando, mas como fica a questão aqui da fazenda? Não é? Quem fica na fazenda? Né? Lá na Alemanha houve essa pergunta, também nas Filipinas, os casais, né, com relação aos seus filhos. E a gente, com coragem, por causa da experiência inicial, sempre diz, Jesus no meio, entre eles deve conduzir, eles precisam fazer essa experiência, e nós também precisamos fazer a nossa, porque não somos capazes sozinhos de conduzir a obra. E por isso, vamos para os encontros, vamos participar. Por isso que, no estatuto, no regulamento, a gente colocou com clareza, os membros da família da esperança se alimentam desses dois carismas. E no que diz respeito ao carisma da unidade, se alimentam participando dos encontros. Por quê? Para poder beber dessa fonte de Jesus no meio. Né? E dar a oportunidade de quem fica fazer essa experiência da presença de Jesus no meio. Né? Quando nasceu o Centro Feminino, né,
vamos lembrar um pouco de um fato muito importante que nós todos sabemos aqui, mas é importante por amor aos outros, né, que eles possam identificar. Né? A Iraci fazia experiência na obra social como uma boa assistente social, né? Trabalhava no banco e tal, e tinha esse desejo. Só ela já intuía, por causa da experiência que já vivia do carisma da unidade, que faltava uma companheira. Então foi quando aconteceu que a Lúcia chegou lá de Sergipe. E veio já passar os seus 3 meses, e de repente, num determinado momento, a Lúcia estava limpando os pés de um pobre. O amor de Cristo no necessitado. E ele assim cuidando dos pobres da obra. Amor de Cristo no necessitado. Só que as duas se conectaram. E o amor de Cristo no necessitado passou a ser o amor de Jesus no meio no necessitado. Que permitiu que então nascesse a experiência do Centro Feminino e pudesse ser acolhida a Vera, a primeira, a Vera. E só assim nasceu. E só para vocês terem uma ideia, houve tentativas de nascimento do Centro Feminino que não funcionou. Nós já tínhamos ganhado a casa, uma pessoa começou, não deu certo, era sozinha. Aconteceu na hora em que houve o amor recíproco entre duas, e depois mais. Né? Porque logo em seguida chegou a Ildamar. Ildamar ou Dona Aninha? Dona Aninha. E logo em seguida a Ildamar e tudo. E aí foi se desenvolvendo. E aqui me vem aquela palavra que esses dias atrás nós meditamos a respeito do Papa Bento XVI. Né? Quem não dá Deus, não dá nada. Quem não dá Deus, não dá nada. E esse é o nosso diferencial. Esse é o nosso diferencial. Isso mexeu muito com a gente, fez a gente pensar muito, né, para se perguntar todas as nossas realidades na fazenda, né, o que eu estou dando para os meninos, o que você está dando para as meninas. Né? E para a gente saber o que de fato nós estamos dando, nós devemos ver os frutos. Se efetivamente estão acontecendo as conversões. Porque nós não estamos, em primeiro lugar, querendo que ela ou ele deixe de se drogar. Né? O deixar de se drogar, como a gente já percebeu desde o princípio, é uma consequência. Né? O que acontece, como o Papa já percebeu desde a primeira vez que teve aqui, do momento que ele falou, a primeira vez que ele falou, que foi no seu discurso aqui, é que além da cura física, acontecem as conversões. Né? E depois, não é só esse fruto. Também nós deveríamos nos perguntar se estamos atraindo vocações, e vocações novas. Essa vocação nova para a igreja. Não é? Porque uma vez que nós estamos nos preparando para sermos uma obra aprovada na igreja, em Roma, entendeu? A igreja assume essa realidade, passa a ser, como já é, através da aprovação que nós tivemos na Diocese de Aparecida com o cardeal Loscheider, uma realidade da igreja. Então ela assume isso. Entendeu? Então é uma vocação, a gente tem que se desprender do fato de que é uma coisa nossa. É uma vocação que Deus criou. E aí eu preciso me questionar se da vida minha e principalmente da vida nossa, entre eu e você, com Jesus no meio, nascem também vocações, e não só conversões. Aqui eu queria então ler um outro trecho que Chiara fala a respeito de Jesus no meio. Para quem percorre o caminho da unidade, a presença de Jesus em meio aos irmãos é essencial. É necessário que essa presença esteja sempre viva. Senão, será um fracasso pessoal. E é justamente ela que caracteriza o carisma da unidade. Da onde nós bebemos para podermos viver.
Do mesmo modo que dois polos da luz elétrica, embora existindo a tensão elétrica, não produzem a luz enquanto não se unem, mas a produzem assim que se ligam, duas pessoas não podem experimentar a luz típica desse carisma enquanto não se unirem em Cristo pela caridade. Então não é só simplesmente condividir o mesmo teto de uma casa. Nas nossas comunidades, chega às vezes a acontecer a terrível experiência de estarmos morando dentro de uma casa, como irmãos até que se consagrou, e experimentarmos o inferno de não sentir a presença de Deus. É doloroso. Até entre o casal às vezes acontece, né? E para nós que é a condição para que exista a fazenda, a condição para que a família vá para frente, a condição para que tudo o que nós falamos aqui anteriormente aconteça, não é? Nós temos que, de qualquer maneira, pedir a Deus, e no outro tema depois nós vamos abordar, abraçar Jesus abandonado e recompor o mais rápido possível através da caridade, como a Iraci sempre lembra nos nossos encontros, né? O amor recíproco. O Jesus no meio é filho do amor recíproco, não é? Nós temos que nos recompor muito rápido. E foi sempre assim desde o início. Nós sempre conversamos, sempre conversamos, sempre conversamos. E quando nós terminávamos de conversar, a gente conversava mais. Por isso que a gente tem essa experiência de viver juntos. Quando nós iniciamos, na primeira casinha na rua Tapuias, e o Ferdi, o primo do Ferran, chegou, e depois chegou o Sérgio Cano, né, tendo feito a Mariápolis, queria conhecer quem é que vivia essa espiritualidade em primeira mão. Ele não veio para conhecer a fazenda, ou aquela experiência que estava se iniciando, né, veio para conhecer os jovens que estavam vivendo essa experiência de Jesus no meio. Então, quando eles chegaram, aqui nós sentimos que deveríamos fazer um pacto entre nós, né? E eu me lembro, um dos elementos desse pacto foi, porque a gente começou a conviver juntos, 1 ano, 2 anos, foi de que nós não podemos permitir que o veneno do julgamento se estabeleça no nosso coração. E fizemos um pacto entre nós, custe o que custar, vamos sempre conversar. E eu vou dizer para vocês como esse pacto ajudou entre nós. Porque era difícil a semana em que não acontecia uma coisa que eu não entendia no Ferdi, no Sérgio, que eu não entendia no Frei. E por causa desse pacto, nós salvamos durante todos esses anos a presença de Jesus entre nós. Até que um dia, que nós gostaríamos de sonhar junto com vocês, nós sentimos a necessidade de fazer esse pacto, né, no túmulo do nosso pai, São Francisco, né? Depois de um momento de escuridão, de sensação de fracasso muito grande que vivemos entre nós, eu, Frei, entre nós também, né, em que Deus permitiu que a gente quase sentisse que podia se acabar tudo, né? Recomeçamos através do amor recíproco. Me lembro quando o Padre Germano esteve aqui, né, nos ajudou a todos nós, foi praticamente uma coisa assim, adamantina, límpida. Ele disse assim: mas vocês estão esquecendo de uma coisa, lembre-se, você tem que lembrar de ver Jesus no Frei, não é só com os meninos, né? E o Frei, bom, o Frei já via em nós, né, porque ele teve paciência conosco, né? E entre nós, aí depois que a gente passou essa crise, nós tivemos a graça, não me lembro agora por quais circunstâncias, de estar lá em Assis, e fizemos esse pacto no túmulo de São Francisco, de que ele não permitisse que a unidade entre nós fosse quebrada. Eu não sei quantos anos faz, Frei, você tem uma memória melhor, acho que já mais de 12 anos, não sei. E depois quisemos renovar isso com, né, o Luiz, o Anderson, o César, depois com a Lúcia, a Iraci, né? E nosso sonho um dia é... Mas tudo isso aí é uma realidade que a gente repete todos os dias. Tem momentos que a gente estabelece esse pacto, como acontece no casamento. Mas são momentos em que eu faço uma escolha do que eu quero, assim, em primeiro lugar, né?
a presença de Jesus entre nós ou outra coisa, né? Então, para finalizar, eu queria ler aqui a premissa que existe no Estatuto da Obra de Maria. Nós estamos fazendo o nosso Estatuto, né? Aliás, já fizemos o nosso Estatuto, né? Já foi aprovado aqui no Brasil, na Diocese, agora está esperando para receber aprovação em Roma. E agora estamos elaborando nossos regulamentos internos, né? E nesses dias no Centro Mariápolis, nós, participando do encontro lá, eles leram para nós a premissa, ou seja, aquilo que vai antes de tudo do Estatuto da Obra de Maria do Movimento dos Focolares, né? Que eu penso de concluir esse momento, né, lendo aqui entre nós, né, pedindo agora de você assim, o esforço maior de toda a atenção, né, para que a gente guarde como a realidade que eu preciso, você precisa, para a gente converter o meu coração, o seu coração, para que a gente volte às nossas origens, né? Então diz assim: a mútua e contínua caridade que torna possível a unidade e atrai a presença de Jesus na coletividade para as pessoas que fazem parte da obra de Maria, a base de suas vidas, em todos os aspectos, e a norma das normas, a premissa de todas as demais regras. Vamos repetir? A mútua e contínua caridade, que torna possível a unidade e atrai a presença de Jesus na coletividade, para as pessoas que fazem parte da obra de Maria, a base de suas vidas, em todos os aspectos, é a norma das normas, a premissa de todas as demais regras. Essa aqui é a premissa que está no Estatuto da Obra de Maria. Nós, inspirados desses dois pais, né, pegamos essa premissa para nós, no sentido de que queremos vivê-la no chamado que Deus fez especificamente para a família da esperança. Não somos obra de Maria, somos família da esperança, mas não devemos abandonar a nossa origem. Nem a nossa mãe, que era Ludwig, nem o nosso pai, São Francisco. Tá bom?